É um bocado estranho, não achas? Tchim, tchim. Ia dizer expectativas, não há expectativas. Pois as expectativas já eram baixas. Pode ser bom ou pode ser mau. É bom, mas não amo. Eu posso estar triste, eu posso estar num período que considero menos bom, mas também nada me impede de fazer o contrapeso. Trabalha muito também a parte da resiliência, da manutenção, de te manteres no teu próprio processo, de não desistires de ti, do teu objetivo. Quando estamos em restrição mental, em dieta, em escassez, foca muito naquilo que eu não posso comer e gera o impulso por querer comer em demasia aqueles alimentos proibidos. E eu acreditar e estiver confiante que sou capaz, eu vou me comportar como a pessoa que é capaz. Então eu vou ser mais capaz. O ato de gastar energia é completamente contraproducente à sobrevivência da nossa espécie. Ou seja, não é intuitivo o ser humano fazer exercício. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, às Anti-Diet Talks. Hoje, onde é que está a caixa, Tiago? Vou buscar. Trazemos isto, que... não sei porque estou a olhar para dentro. Super caloso. Isto foi o nome que as pessoas deram para a bolacha Lotus. Porque imagina este... Foi? Eu acho que sim. Super caloso. Isto é a bolacha do Lotus, só que Lotus, como é a marca, eu acho que deram... Sem os direitos comerciais, não é? Pois, eu não estou nada expectante, eu vou ser sincera, porque uma pessoa está habituada a comprar estes crepes de chocolate, o chocolate líquido sai pelo crepe abaixo e isto aqui parece uma pasta grossa. Posso carregar, Tiago? Podes. Ia nem mexe. Percebes? Parece aquela manteiga de amendoim quando já está há muito tempo no No fundo do frasco. fundo do frasco. É Sabes? exatamente o que parece. Eu acho que devíamos interessante provar porque se ficar frio ainda vai ser pior. Deixa-me só partir ao meio, só para ter uma real percepção. Nem mexe, não é? Está ali solidificado. É um bocado estranho, não achas? Tchim, tchim. Para o nosso docinho da semana. Vamos lá ver se não vai defraudar as... Quer dizer, ia Eu dizer expectativas. expectativas. Não há expectativas. Pois, as expectativas já eram baixas. Tem pedacinhos de bolacha. Pois é, deixaram os pedacinhos. Podia ser só o creme, mas deixaram pedacinhos. O que pode ser bom ou pode ser mau. Como é que interpretas? Achas que é fixe terem deixado... Para a crocância é fixe, não é? É bom. Mas não amo. Mas é porque eu acho que tendencialmente já não amo este sabor. É bonzinho. Come-se bem, mas vamos ser sinceros. A bolacha não faz falta nenhuma. Não faz para não. Qualquer recheio, arrisco-me a dizer qualquer um, tem potencial de ser melhor do que isto. É que imagina isto comparado com o chocolate. Meu Deus. Então e o doce do pote do episódio anterior? Está bem, Tiago, mas estou na categoria dos crepes. Estás na categoria dos crepes. É ou não? Mas pronto, olha. Vou terminar aqui mais um bocadinho. Está feito. Imagina, não é mau. É ok, mas eu pensando que poderia comer isto ou poderia comprar os de chocolate belga, meu Deus. Muito melhor o chocolate. Meu Deus. Muito melhor, sim. Não. É um não. É daquelas coisas para provar uma vez e está feito. Também E se não provaste e estás curiosa, não vais perder nada se não provares. Mas pronto. Há que tirar as conclusões para nós mesmos também, não é? Mas não... É desenchabido, não tem... É que eu acho que imagina. Não tem uma particularidade, seja... Porque é que, por exemplo, a ideia de molhar a bolacha no chá parece bem? Porque a bolacha farinhenta, pesada, água. Aqui é... Porque é que a ideia do chocolate parece bem? Líquido, cremoso. E com o sólido do crepe. Aqui é bolacha sólido... com sólido do crepe. É sólido com sólido, né? Fica arenoso, fica pesado, fica... Fica mau. Fica mal. Tipo, não é péssimo, mas não vale. Guardem os 4€, invistam na bolsa. Que é mais bem investido. É. Não vale. Não. Para mim é um 2 e 2,5. Porque é bonzinho, mas comparado com o que eu já sei que poderia ser, é mau. Sim. É. É um 2,5, sim. 2,3, 2,5. Sim. É fraquito. É fraquinho. Na dúvida, desiste. Na dúvida, desiste. E hoje, o que é que vamos falar? Já o que na dúvida não devemos desistir. É o tema que vamos falar hoje, não é? Que é sobre a gratidão. E gratidão não no sentido xalalala, não é? É tudo maravilhoso, tudo inacreditável, tu deves estar grato porque as coisas da vida são incríveis e tu respiras e isso é incrível. Que é, mas tudo o que é em excesso, como o episódio anterior, falámos do controle, tudo o que é em excesso pode primeiro
trazer consequências menos positivas ou, neste caso, eu acho que não traz consequências menos positivas, Pode trazer. mas traz Desvalori- descredibilidade, não é? Não, e imagina, também te coloca num ponto em que parece que estar mal não é ok. Está sempre a fingir, sempre com aquela cara de... Sempre a manter uma energia que não é a que tu tens no momento, não é? Pois. Por isso é que eu acho que esta coisa, a palavra gratidão também está um bocado mal vista. Não achas? É preciso Acho. um rebranding da Acho. palavra Gratidão. gratidão, não é? Porque é uma coisa que faz imenso sentido, na verdade. Só E está que... estudado cientificamente. Não, É importante certo. dizer isso. A gratidão está estudado cientificamente para efeitos Essa positivos essa de saúde frase, mental. essa frase não consigo levar a sério. A gratidão está estudada cientificamente. Não consigo levar a sério essa frase. Porque a palavra já tem o marketing tão mal à volta que nem consigo. Mas a cena é que Ou seja, vamos ter que pensar bem no título deste episódio. Mas a cena é que está. Há associações fortes entre gratidão e... Porque a gratidão é uma perspectiva, não é? Dá-te uma perspectiva e essa perspectiva é que contribui para o nosso bem-estar. Para a redução de stress e ansiedade, para o aumento de bem-estar. Ou seja, há associações entre a prática da gratidão e essas melhorias. De bem-estar, felicidade, menos stress, menos ansiedade. Acho que podemos começar por explicar se quer o que é gratidão. Para quem Ok. a palavra não é óbvia. Sim, gratidão, já está um bocadinho autoexplicativo, mas para quem está distraído, gratidão é o reconhecimento das coisas boas da vida, não é? É o reconhecimento de uma perspectiva, É o copo meio cheio. é o copo mais cheio. Eu ia dizer de uma perspectiva mais positiva para a nossa vida. Quando tudo parece mais acinzentado, tornarmos o copo meio cheio. Exatamente. Lembrarmos um bocadinho de que sejam coisas grandes ou pequenas, de que todos os dias, a todos os momentos, provavelmente há uma pequenina coisa pela qual estamos gratos, mesmo que tudo o resto esteja um bocado atabalhoado e não esteja a correr assim tão bem. Há alguma coisa que, por mais pequena que pareça, que está a correr bem, que estamos a conseguir. Exatamente. Eu olho também para a gratidão como o contrapeso da vida. Ou seja, a nossa mente tende, de uma forma, diria, transversal, tende a procurar um bocadinho mais o negativo, não é? A dar um foco maior àquilo que é negativo, àquilo que ainda falta. Eu acho que a gratidão faz o contrapeso dessa tendência humana, não é? Ajuda-nos a olhar, ok, isto falta-me. Mas a gratidão pode ser o simples reconhecer de que eu já tenho isto, eu já usufruo disto, eu já experiencio isto. E talvez eu nem esteja a ter isso em conta porque já me habituei. Não é? Sim. Já me habituei a ter uma casa, já me habituei a estar vivo, a respirar, já me habituei a ter uma família, já me habituei a um conjunto de coisas, a poder comer, a ter comida diariamente. Habituamos a estas coisas e achamos que isto é um dado adquirido, que isto é normal. Felizmente que é normal. Mas de vez em quando podemos, de forma consciente e intencional, trabalhar a capacidade de reconhecermos isto. Lembrarmos do privilégio que é. Exatamente. Mas isto não significa que tenha que se tornar uma positividade tóxica. Eu posso estar triste, eu posso estar num período que eu considero menos bom, mas também nada me impede de fazer o contrapeso. Ou seja, nada me impede de não incorrer na generalização. A minha vida está toda uma porcaria. Não. Se tu pensares um bocadinho, vais reconhecer vários aspectos que não estão uma porcaria. Eu acho que a gratidão, sobretudo, mais do que essa positividade tóxica, que às vezes está associada, não é? Pode ser o reconhecimento que nem isto tudo está mal. Nem tudo está mal. Há pequenas coisas que têm ali uma... Qual é a palavra ideal? Uma divindade por trás? Não sei. Um privilégio, uma divindade por trás. Então, a gratidão pode ser o reconhecer desse facto. Sim, estavas aí a dizer uma coisa que eu acho que aquela frase de que o ser humano só está... Como é que é? O ser humano só está feliz? Ou quer sempre disse mais? isso? Não. Estou a dizer que me fez lembrar... Sabes aquela frase que se diz muito que o ser humano quer sempre mais ou nunca está satisfeito? Nunca está satisfeito, nunca estamos satisfeitos, não é? Sei lá, é uma frase que estamos sempre a ouvir. Eu acho que está um bocado relacionado com isso que estavas a dizer anteriormente, de...
muitas pequeninas coisas que correm bem, mas como já se tornou o nosso normal, já é como se, ok, já nem damos valor, estás a ver? E acho que a gratidão, no fundo, é dar um bocadinho um passo atrás e percebermos, ou seja, é normal o ser humano, tendencialmente, nós acabamos por colocar coisas que acontecem sistematicamente numa zona no nosso cérebro de rotina e lá está, ligamos o modo inconsciente e nem damos real valor àquilo que às vezes desejamos por tanto tempo ter determinada coisa, quando conseguimos alcançar é muito bom ao início, mas passado um mês a viver-se, por exemplo, se estou a pensar, sei lá, imagina, compras uma casa, tiveste imenso tempo a juntar para comprar uma casa, a pensar em comprar uma casa, compras a casa, de repente tens a casa e passado um mês já nem te lembras de comprar esta casa, já é tipo, é normal, é só uma casa, percebes? Tu habituas-te. É. Habituas-te àquilo que te é exposto frequentemente. Exatamente. E essa habituação tende a normalizar. A normalização tende a incorrer na desvalorização. Exatamente. Como normalizei, então desvalorizo porque já é normal. E já preciso de um estímulo maior para me sentir feliz temporariamente. Sim. E estamos sempre nesta luta porque depois É a rodinha do rato, não é? Do hamster. atinges o objetivo maior, durante uma semana aquilo é suficiente e depois deixa de ser e voltas novamente à sensação quase de vazio de teres que arranjar alguma coisa para preencher. Estás sempre neste ciclo, não é? E a gratidão, no fundo, é dar um bocadinho um passo atrás e perceber que, independentemente dos objetivos que tenhas para a frente, que é bom ter ambição e querer coisas novas, etc., mas dar um passo atrás e perceber tudo aquilo que já conseguiste e alcançaste e todas as coisas que... Eu estou a levar aqui um bocadinho para a parte dos objetivos, não tem que ser necessariamente neste Pode sentido. ser na base do ser. Sim, sim. Antes tinhas uma personalidade, vamos dar exemplos, tinhas uma personalidade mais rígida, vias as coisas tudo ou nada. Hoje não, és uma pessoa mais ponderada, menos impulsiva, menos perfeccionista. Ou seja, podes reconhecer e ficar feliz por esse progresso, por exemplo. E a gratidão, no fundo, é isso, é conseguires dar esse passo atrás e não estar sempre focado no objetivo final, de conseguires avaliar o teu processo, no fundo. E isto trabalha muito tanto a perspectiva de tanta felicidade, porque obviamente quando tu consegues ter uma visão mais global sobre o teu processo e não estás só focado no próximo objetivo como se fosse o burrinho com a cenoura à frente... Não é o burro, é o burro. É o burrinho, É o burro. Sim. O burro com a cenoura à frente dos olhos para andar em frente, estás no fundo focado no teu processo e em toda a tua evolução que fizeste até ali. E também na resiliência, porque nós, para nos mantermos em movimento e em constante evolução, nós precisamos de confiança e nós ganhamos mais confiança à medida que também reconhecemos mais o nosso progresso e processo. E, por exemplo, ligando isto aqui um bocadinho à parte da terapia nutricional que nós trabalhamos em consulta, acontece muitas vezes clientes que, imagina, estão a ser acompanhadas há 6 meses, por exemplo, e já tiveram, eu consigo ver uma evolução gigante, mas as pessoas olham e sentem que não evoluíram nada. E depois, às vezes, vêm à consulta... Imagina, todos nós temos fases que estamos mais em alto, mais em baixo. E às vezes, imagina, vêm à consulta mais em baixo porque ficam do género... Estou a esforçar-me, estou a fazer este trabalho e não vejo resultados como eu queria. E nós fazemos um bocadinho uma retrospectiva e a pessoa muitas vezes sai da consulta a pensar... Poça, afinal, eu estava a olhar de uma perspectiva em que não via resultados como eu queria, mas afinal olhou tanto de coisas que eu já alcancei e consegui que antes não conseguia. Às vezes, simplesmente, estamos a pensar de uma perspectiva mais, não é negativa, mas de uma perspectiva mais redutora, não é? Sem ter em conta todo o processo que tivemos que fazer para lá chegar. E lá está, vamos nos habituando a pequeninas coisas que parecem pequenas, mas que são gigantes e que são essas pequenas coisas todas juntas que nos vão levar depois Zero efeito acumulativo. exatamente, a coisas que nós consideramos grandes, entre aspas. Então, trabalha muito também a parte da resiliência, da manutenção, de te manteres no teu próprio processo, de não desistires de ti, do teu objetivo. Sem dúvida. E repara, o que tu disseste é exatamente, na minha visão, é exatamente o que define a gratidão. Não precisa de ser aquela coisa toda que às vezes se vê por aí. Não tem mal se for, mas eu vejo que algumas pessoas têm objeção ou resistência quando se fala de gratidão porque acham que é aquelas cenas todas xalala, como eu disse no início. Xalala é muito bom. Mas não precisa de ser, não precisa de ser. Não tem mal que seja, mas não precisa obrigatoriamente ser. Pode ser o simples ato, como tu disseste, com um exemplo prático, de parares e reconhecer aquilo que já alcançaste. No ser, no fazer, no ter, nessas 3 dinâmicas. Ou seja, exatamente como tu mencionaste, muitas das vezes o nosso estado anímico faz-nos colocar tudo em causa
e cria-nos a sensação De não evolução. de não evolução. Parece que nada faz sentido, que não conseguimos alcançar nada, que estamos presos no mesmo lugar há não sei quanto tempo, porque nós vamos nos habituando. Mesmo as melhorias que nós temos, como nós estamos tão focados no que ainda falta, no que ainda não conseguimos, que é extremamente desafiante às vezes conseguirmos reconhecer as dezenas de progressos que já tivemos. Então a gratidão pode ser simplesmente este. Não. Vamos parar, reconhecer que pode-nos faltar algumas coisas, é justo, também que possamos reconhecer isso se assim quisermos, mas para equilibrar as coisas também é justo que possamos reconhecer aquilo que já atingimos. Sair da escassez, não é? De estar sempre à procura do que falta, do que ainda não somos, do que ainda não temos, e ir para um lugar de maior abundância. Observar, reconhecer, sentirmos gratos por aquilo que já conquistamos nessas três dinâmicas do ser, fazer e ter. Sim, sem dúvida. Um exercício que nós fazemos muito nas consultas de terapia nutricional é o diário das conquistas. Que também, eu acho que o exemplo mais conhecido até é o diário da gratidão, que são coisas pelas quais estás grata, estás grato ou grata, que no fundo é nós escrevermos diariamente ou quando temos vontade ou com alguma frequência específica, não sei, coisas pelas quais estamos gratos. E isso é acho que é um exercício super interessante, não tem que ser uma coisa diária, de obrigação, mas, por exemplo, quem faz escrita, muitas vezes é uma sugestão que eu deixo de acrescentarem no final, imagina, uma ou duas coisas pelas quais estás grato, porque... agora não me vou lembrar do nome, mas tu vais-me ajudar. Que é, sabes aquela coisa quando pensamos num carro amarelo, de repente só vemos carros amarelos, como é que se chama, Tiago? Sistema reticular ativador ascendente. Pronto. Que é uma parte do cérebro que liga o hiperfoco. Então, onde nós estamos focados é só aquilo que conseguimos ver. Exatamente. Este palavrão significa isto. Ou seja, se nós pensarmos, sei lá, em comprar um carro, de repente nunca tínhamos visto aquele carro, mas passamos a ver aquele carro todos os dias. Vais comprar um Mercedes, é só um Mercedes. Estás Exato. grávida, é só grávidas à volta. É exatamente isso, exatamente. E isto acontece a mesma coisa com a questão da gratidão e das conquistas, que é, se eu tiver o hábito de mencionar 3 coisas pelas quais estou grata, a verdade é que ao longo do dia, quando estas pequenas coisas surgirem no dia, eu vou-me lembrar de, posso escrever isto logo à noite. Ou seja, não é que vão acontecer mais coisas boas por eu estar a mencionar coisas pelas quais estou grata, mas muitas vezes nós ficamos mais atentos. E eu faço muito isto nas consultas de terapia nutricional em relação às conquistas também, que no fundo, aquilo que eu estava a mencionar da questão de manutenção no processo e da importância de nós avaliarmos as coisas boas que já nos aconteceram e as evoluções que nós temos, por mais pequeninas que possam parecer, para vermos a nossa evolução, eu acho também é importante, porque no fundo obriga-nos a estar atento de, eu antes pensava desta forma, eu antes nesta situação teria pensado desta forma e agora pensei naquela. Ou seja, estás com maior foco, mais atento a ti e às coisas que estão boas que estão a acontecer, porque sabes que depois vais precisar de logo à noite pensar que vais ter que escrever. Percebes o que eu estou a explicar? Então acho que ajuda bastante esse exercício, porque não é pelo exercício em si, mas é pelo que te obriga durante o dia, todo o processo que te obriga a fazer para quando chegar logo à noite teres o que escrever. Uma coisa que eu faço, porque sei que a palavra gratidão, por ter um mau branding, um mau marketing, é uma objeção para algumas pessoas. O que eu faço é sugerir 2 dinâmicas. Ou a pessoa escrever 1, 2, 3 coisas diariamente, ou seja, a consistência é fundamental para os resultados a médio prazo. Mas a pessoa escolher se quer escrever 2 ou 1 ou 3 coisas pelas quais está grata, ou 1 ou 2, 3 coisas que correram bem no dia de hoje. É exatamente a mesma coisa, mas como é dito de uma forma diferente, não é? Até pode ser mais fácil para escreve uma coisa que correu bem no dia de hoje. Como já não tem aquela cena da gratidão, para algumas pessoas fica mais fácil. E repara que o objetivo central é o mesmo. Se eu estou a escrever 1 ou 2 coisas que correram bem no dia de hoje, o que é que eu estou a fazer? Estou a reconhecer que nem tudo foi mau e estou a fazer o contrapeso, o equilíbrio, não é? Entre a minha percepção que está muito focada naquilo que ainda falta e estou a equilibrar um bocadinho o jogo com aquilo que já sou, já tenho, já faço. E repara, um off-topic. Esse sistema reticular ativador ascendente é uma parte do nosso cérebro
que é responsável por este hiperfoco, curiosamente, também é uma parte do cérebro que, quando estamos em restrição mental, em dieta, em escassez, foca muito naquilo que eu não posso comer e gera o impulso por querer comer em demasia aqueles alimentos proibidos. Ou seja, é uma das partes responsáveis do cérebro por aquela frase do fruto proibido ser o mais apetecido. É só um off-topic. Sim. Voltando para o tema, a gratidão ou reconhecer aquilo que correu bem, que nem tudo é mau, é fundamental em vários aspectos, não é? Na redução da ansiedade, do stress, através da nova perspectiva que dá e tem o impacto até de influenciar positivamente a nossa sensação de bem-estar e felicidade. E não tem qualquer contraindicação. Ou seja, é muito positivo por causa disso. Porque, para além de ter benefícios comprovados, não tem qualquer aspecto negativo. Sabes que há uns anos, muitos anos, li um livro que é super conhecido sobre isto, que é O Segredo. Não sei se já ouviste falar, já deves ter Já ouvido ouvi falar. qualquer coisa. Pronto. Eu, Mas não li. pessoalmente, não gostei do livro, porque traz uma perspectiva. Estás a dizer que não existe nenhum ponto negativo, mas eu acho que discordo. Porque depende da perspectiva com que interpretas isto. Tal como nós começámos por dizer ao início, tudo em excesso acaba por ser uma coisa negativa, não é? E eu acho que esta questão da gratidão muitas vezes traz este lado, ou seja, a palavra gratidão está associada a uma coisa um bocado que te faz revirar os olhos e está associada a algo negativo. Sim. Eu acho que é exatamente por livros como este que... Mas eu estava a dizer que não tem qualquer contraindicação Eu sei, na mas dinâmica deixa-me que nós terminar. estamos a explorar. Eu sei, eu percebi. Eu li aquele livro, ainda era miúdo, já foi há muitos anos mesmo, se calhar mais de 10 anos. E eu lembro-me de... aquele livro manda-te muito para a questão de os teus pensamentos serem todos à volta de coisas que tu queres atrair e manifestar na tua vida, etc. E eu lembro-me de sempre que tinha um pensamento que eu não me identificava ou que era mais negativo, de ficar tipo assustada, do género, agora estou a manifestar isto. E nós, na verdade, nós não controlamos os nossos pensamentos, não é? Ou seja, nós vamos ter pensamentos com que nos identificamos e pensamentos que nós não nos identificamos tanto. E pensamentos mais positivos e pensamentos mais negativos. Ou seja, não existe esta coisa de estar sempre a ver o lado e o copo meio cheio de tudo. E não é isso que nós estamos a passar. E acho que é importante encontrar este equilíbrio, que não é... O objetivo não é estar só a olhar para as coisas positivas e não dar espaço para as negativas também terem lugar e também, olha, foi um dia em que não consigo identificar ou não consigo pensar em nada de bom, que correu bem. Está tudo ok, não é? Amanhã tenta novamente. Mas lembro-me disso, lembro-me que eu acho que a palavra gratidão é Tem um mau marketing. por causa disto. Sabes, parece que depois não existe lugar E para o repara, oposto. e a suposta redução de stress e ansiedade pode ter o efeito reverso. Contrário, Estou-me a exatamente. sentir ansioso e estressado porque não estou a conseguir ter pensamentos que manifestam, que co-criem a minha realidade, não é? Exatamente. Segundo essa lei da atração, etc. Sim. Sim, esta questão da atração e da forma como aquilo que nós queremos é super importante porque nós tendemos a comportar da forma como nós acreditamos que... Ou seja, se nós acreditarmos que conseguimos, nós tendencialmente vamos nos comportar de acordo Com aquilo que acreditamos. de acordo com essas... na lei da atração. com Não essas no crenças. sentido... Mas não é pela questão de tu pensares e, portanto, acontece-te mais porque tu pensaste. Sim, não, sim. simplesmente imagina, se eu for fazer uma apresentação e eu acreditar e estiver confiante que sou capaz, eu vou-me comportar como a pessoa que é capaz. Então eu vou ser mais uma capaz. postura mais confiante, um discurso mais articulado, se calhar um bocadinho de menos nervosismo, o que vai impactar o resultado E final. a confiança gera, ou seja, tu estás sempre a retroalimentar-te. Então, à medida que a cada minuto da apresentação que passa, em que tu te sentes confiante e sentes que estás a ir bem, isso alimenta ainda mais confiança para tu continuares e sentires que está a correr bem. Então, é por isso que a lei da atração e manifestação, etc., funciona, porque tu acabas por te comportar daquela forma. E pronto, em relação à gratidão, acho que era isto que eu queria dizer. Sim, repara, este tema e este episódio é exatamente a prova que tudo o que é em demasia, tudo o que é em exagero, pode incorrer no risco de ser prejudicial, não é? Até a gratidão que, se nós formos a olhar para o conceito, não tinha nada para ser prejudicial,
pode se tornar prejudicial se for interpretado dentro de uma lógica de positividade tóxica ou ansiedade por não conseguir ter pensamentos que sejam edificantes a todo o tempo. Qual é a questão? Nós não somos os nossos pensamentos, ou seja, nós, como não somos os nossos pensamentos, não os controlamos, não conseguimos fazê-lo. O que nós temos responsabilidade e podemos, de facto, trabalhar é por escolher diariamente quais é que são os pensamentos que vamos dar foco, que vamos nutrir e quais é que são os pensamentos que vamos reconhecer, mas não vamos dar palco, não é? Exatamente. Vamos simplesmente deixá-los ir porque não somos o que pensamos, mas aquilo que escolhemos dar luz ou dar foco dentro daquilo que pensamos influencia quem somos. Não sei se foi muito confuso o que eu disse. Mas sim. E não precisa de ser nada de super metafísico para quem não gostar muito dessas questões. Pode ser simplesmente o ato de olhar para o facto de nem tudo está a correr mal. Deixa-me aqui ver uma, duas coisas que aconteceram que eu considero positivas no dia de hoje. E escrever de forma consistente. Essa consistência vai trazer benefícios a médio e longo prazo. Obviamente isto incorporado num determinado estilo de vida, não é? Por exemplo, beber água com limão morna de manhã, esse tipo de... Estou a brincar. Imagina as pessoas estarem a ouvir. Não. Estou a brincar. Claro que não, né? Quer dizer, se gostarem de beber água com limão, bebam. Mas claro que não, né? Mas, fora de brincadeiras, isto incorporado num estilo de vida equilibrado, não é? A pessoa até pode reconhecer todos os dias duas coisas que correram bem. Se a vida dessa pessoa for altamente desafiante, não é? Ambientes tóxicos todos os dias, a vida em casa é um pesadelo, descontrole com a comida consistentemente, quer fazer atividade física, mas não consegue, por exemplo. Ou seja, a gratidão ou reconhecer o que correu bem não vai resolver absolutamente nada, não é? Mas é uma estratégia que, se incorporada num estilo de vida equilibrado, do ponto de vista mental, emocional e físico, pode, sem dúvida, ser uma mais-valia. Não é wow, é simplesmente mais uma ferramenta que pode contribuir para a nossa saúde e bem-estar. É isto a minha visão. E eu acho que muitas vezes o querer transformar estas estratégias em algo wow, que de repente tem que mudar a tua vida, é que faz com que caiamos no exagero e de repente torna-se uma coisa que é ridícula. Tudo o que de forma isolada dissermos mudou radicalmente a minha vida, É dar um passo atrás e descobrir. é dar um passo atrás e refletir se é assim tão verdade. Porque se nós formos a olhar, são raras as coisas que de forma isolada, sem um contexto agrupado, não é? sem várias modificações mais amplas, é rara a coisa que transforma de forma radical a nossa vida. Eu era este e agora sou este. E só comecei a escrever gratidão, um diário da gratidão e não fiz mais nada. Opá, duvido. Pode ser, mas duvido, entende? Sim. Agora, se me disseres que já fazes, por exemplo, um diário da gratidão há não sei quantos anos, fazes atividade física para te ajudar a equilibrar-te do ponto de vista mental, emocional, sei lá, fazes terapia ou qualquer outro tipo de estratégia para te ajudar a lidar com as tuas dificuldades. De uma forma ampla, é muito possível que a tua vida se transforme radicalmente. Agora, uma coisa isolada mudar radicalmente a tua vida pode acontecer, mas normalmente não é assim que a vida funciona. Sim. Uma coisa que eu também estava a me lembrar que eu acho que é importante e pode ser útil de partilhar é quando nós estamos a construir hábitos que queremos manter a longo prazo, um dos pontos mais importantes na construção dos hábitos é a recompensa no final. Ou seja, o nosso cérebro associar que aquele hábito, mesmo que seja uma coisa desconfortável a curto prazo, que traz uma recompensa a médio e longo prazo. Ou mesmo a curto prazo é importante. E esta questão da gratidão, eu acho que é uma ótima forma, muitas vezes, de trabalhar esta questão da recompensa. Por exemplo, estava a pensar em relação à atividade física, que é claramente uma atividade de desconforto a curto prazo para...
não vou dizer se calhar para toda a gente, não é? Para a maior parte das pessoas, pelo menos, em que nós vemos benefícios a médio e longo prazo. E, por exemplo, o ter a capacidade de acabar, sei lá, uma aula de pilates ou yoga, ou uma sessão no ginásio, ou uma corrida, ou o que seja, e reconhecer, por exemplo, que o nosso corpo foi capaz de nos fazer estar naquele estado, de nos levar àquele nível, de nos fazer, sei lá, imagina, corrida... Cumprir a aula, não é? Nós damos por Sim. adquirido, vais uma aula de yoga ou de outra coisa qualquer, 50 minutos, tu conseguiste acabar a aula. Não Sim. sei porque é que. Quer dizer, sei, porque habituamos, mas se formos a refletir acerca disto, não faz sentido darmos por garantido conseguimos, não é? Sim. Imagina, conseguimos 50 minutos. Imagina, Pá, é se nós relevante, não é? tivéssemos- Não é um dado adquirido, apesar de assimilarmos que é porque tornou-se normal fazer uma aula, ou o corpo permitir-te fazer uma aula. Mas não, é preciso uma data de sistemas estarem alinhados, sistemas fisiológicos, por exemplo, para te permitirem estar viva, respirar, conseguir fazer contrações musculares, conseguir fazer determinados alongamentos, poses, etc. Então é preciso muita coisa estar em concomitância, não é? Para isso ser possível, para tu chegares ao final da aula e teres conseguido concluir aquela aula. Então, só o simples reconhecer do género, pá, consegui, é, é gerador de confiança para repetição, não é? Para novos treinos, para ter vontade de experienciar outra vez outro tipo de aulas ou repetir o mesmo tipo de aulas. E se nós tivéssemos consciência da quantidade de processos que é preciso o nosso corpo fazer a cada segundo para nós estarmos simplesmente sentados neste banco a falar um com o outro, tu ainda terias mais... Ou seja, cada vez que nos lembramos disto, ainda mais é isso que estás a dizer, percebes? Porque, imagina, a quantidade de coisas que é preciso o teu corpo fazer metabolicamente, interiormente, para tu conseguires, por exemplo, fazer uma aula... é gigante, percebes? É que já não estás só em estado de sobrevivência. Já não é só a respiração, não é o ritmo cardíaco em níveis mais baixos. Todos os órgãos estão a esforçar-se mais. Ou seja, é totalmente contra a nossa espécie, não é? A nossa espécie tem como objetivo primitivo poupança de energia para multiplicar a espécie. Então, nós, ao fazermos exercício, não vai garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida não vai mudar no curto prazo. Ou seja, o ato de gastar energia é completamente contraproducente à sobrevivência da nossa espécie. Ou seja, não é intuitivo o ser humano fazer exercício. Isso, por si mesmo, já deveria ser sinónimo de estarmos gratos por isso. Ou de reconhecermos que é um esforço considerável. Sim, Concordas com o que eu estou a dizer? Sim, e o meu ponto com esta questão, com este exemplo da atividade física era exatamente aquilo que estavas a dizer agora e disseste há bocado também, que é muitas vezes o reconhecermos o incrível que é a capacidade de, por exemplo, levar uma aula até ao fim, é esta recompensa que é necessária para conseguirmos manter aquele hábito a longo prazo. Combustível, não é? É, Combustível exatamente. para manter hábitos a longo prazo. Porque imagina, por exemplo, na atividade física, a verdade é que tu tens algumas recompensas de curto prazo, sensação de bem-estar, etc. E algumas pessoas têm muito mais facilidade de identificar do que outras, também é uma coisa que se trabalha nesse sentido. Mas há coisas que às vezes nós precisamos de pensar para nos lembrarmos que sentimos aquilo. E, porque, por exemplo, há muitas pessoas que têm esta sensação de bem-estar, mas nem conseguem identificá-la porque nunca pensaram sobre isso, percebes? Imagina, é uma coisa tão disseminada que nós dizemos todos que sentimos-nos bem a seguir a fazer atividade física, mas nunca paramos para, a seguir acabar uma aula, pensar, sinto diferença. Experienciar aquele estado, não é? É, exatamente. É que é um estado totalmente diferente. Eu adoro esse estado. Leveza a todos os níveis, os pensamentos muito mais abrandados. Diferentes pessoas também têm diferentes tipos de benefícios e também depende do tipo de atividade física, intensidade, etc. Sim. Mas eu acho que é um trabalho, e é uma coisa que nós fazemos nas consultas de terapia nutricional, que é isto, o reconhecimento de que benefícios é que aquele comportamento me traz e a que eu me possa agarrar para o manter. E acho que vai um bocadinho de encontro àquilo que estávamos a falar, de, no fundo, reconhecermos
pequeninas coisas que são boas e que fazem com que nós gostemos daquilo e nos fazem sentir bem. E não têm que ser pequeninas, podem ser também as grandes, também são válidas e também contam. Mas, tendencialmente, no nosso dia vamos conseguir encontrar muito mais facilmente as pequeninas vitórias, que depois, no longo prazo, trazem a grande vitória, do que estarmos sempre a olhar para as grandes vitórias, porque as grandes vitórias... Vamos ter 2, 3, 4 num ano, mas são só a consequência das pequenas sementes que nós fomos colocando e das pequenas vitórias que fomos tendo ao longo dos dias. Eu gosto sempre, isso já é algo pessoal, eu acredito que o melhor, na minha visão, é colocarmos sempre a associação de vitórias a coisas que dependam de nós. Porque quando não depende de nós, estamos muito dependentes de fatores externos. Coisas que eu não controlo. Colocar, por exemplo, atingir X cargo na minha empresa, atingir isto ou aquilo, eu não controlo. Mas se eu colocar coisas que já estejam na minha zona de ação, fica menos desafiante para mim, não é? Eu posso colocar assim, vamos imaginar que para eu aumentar as probabilidades de subir para o cargo na minha empresa... Tens que mandar um e-mail todos os dias. Tenho que mandar um e-mail todos os dias ou tenho que aprender inglês. Se calhar, criar uma rotina que me ajude a mandar um e-mail todos os dias ou inscrever-me num curso de inglês vai aumentar de forma significativa as probabilidades de um dia poder atingir esse tal cargo. Exatamente. Mas se eu colocar na minha cabeça que eu quero é atingir o tal cargo, posso estar aqui numa zona de inação, não é? Eu posso me focar eu quero aprender inglês. Porquê? Porque isso vai aumentar as probabilidades de eu poder atingir um objetivo. Sim, porque a não ser que sejas o teu próprio chefe, a promoção nunca vai depender de ti. Exatamente. Vai sempre depender da decisão de outra pessoa e da visão de outra pessoa. Exatamente. E não Se nós fizermos podes o máximo... contribuir, como é óbvio, mas não podes decidir no final, o martelinho da decisão não é teu. Exatamente. Então, colocarmos a responsabilidade para nós, não é? No sentido de fazermos o máximo para aumentarmos as probabilidades daquilo poder vir a acontecer, eu acredito ser a melhor opção. Porque assim não estamos tão dependentes de fatores externos. Porque se eu não for promovido, eu estou satisfeito na mesma. Eu aprendi inglês. Por alguma razão não tinha que ser assim. Exatamente. É totalmente diferente de eu colocar como meta uma coisa que não depende... Ia dizer absolutamente nada. Não é absolutamente nada, mas não depende inteiramente de mim. O aprender inglês aprende inteiramente de mim. Tem a ver com a consistência e com o foco que eu colocar naquela tarefa, né? Naquela skill, na aprendizagem daquela skill. Sim. Era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.